Não é assim que funciona. Quando o Filipe Luís é o escolhido do Flamengo, o Flamengo o escolhe justamente por ter uma identidade de jogo, por saber o que o Felipe vai acrescentar. Fosse um técnico retranqueiro, um cara ultra defensivo, o Flamengo não ficaria com o Filipe Luís, ainda mais nessa virada do ano. O escolheu por isso. Então o Flamengo também precisa respaldar o Filipe Luís e o Filipe Luís e Departamento de Futebol cobrarem do Pedro essa única deficiência no jogo dele. O restante, o Pedro é praticamente irretocável, um jogadoraço, mas deixa muito a desejar quando precisa dar combate lá na frente e marcar a saída de bola. Ponto, além disso. E olha, Mari, só para completar, Breler e Abel e todos que nos assistem, se fosse para escolher um nesse time para aliviar na marcação, eu escolho o Arrascaeta, até pela condição física. Eu ia trazer exatamente isso, porque assim, eu acho que ainda é muito cedo para cobrar um desempenho do Pedro como ele tinha antes da lesão. Uma lesão muito séria, uma lesão que demanda ali um tempo muito chatinho de recuperação, de você voltar a desempenhar num alto nível, de confiança, enfim. Mas 2 pontos que me chamam a atenção. Um é quando, mais ou menos lá em abril, o Filipe Luís ele dá uma entrevista, num pós-jogo, eu acho, falando que sim, que ele montaria um Flamengo pensando no Pedro, quando o Pedro tivesse fisicamente num nível muito bom e depois ele volta a cobrar exatamente essa parte física do Pedro. Não, o Pedro ainda não está fisicamente entregando o que o meu time precisa que um atacante entrega. O problema é que quando o Filipe Luís ele deu essa declaração, ele dá essa declaração falando sobre a ideia de montar um Flamengo pensando no Pedro, o Arrascaeta cresce muito de produção justamente atuando um pouco mais avançado. Um pouco mais avançado, você tem menos do Arrascaeta nessa recomposição também. Então, eu acho que a dinâmica do Flamengo mudou um pouco durante esse processo de você ter o Pedro de volta, Além do que o Flamengo que o Pedro deixa não é o Flamengo que o Pedro volta. É um outro Flamengo, com outro treinador, com outra ideia de jogo, com uma outra forma de atuar. Então, era o Tite quando ele se lesionou. Ele se lesionou. E o Tite demorou muito tempo, para encontrar um Flamengo que desempenhasse sem o Pedro. O Filipe Luís encontrou esse Flamengo. Além de ser a melhor defesa do campeonato, é o melhor ataque do campeonato. Então, assim, quando você vê o Flamengo goleando sem o Pedro marcar, mesmo estando em campo, é um sinal. O Flamengo, ele passa a jogar muito mais com os outros jogadores. O Luiz Araújo muito mais presente, muito mais envolvido em gols. O próprio Michael teve seus momentos também entre as goleadas, enfim. O Everton Araújo. Então, assim, o Flamengo do Filipe Luís, ele ataca com muita gente, ele defende com muita gente. E eu acho que nessa dinâmica de você precisar compensar a ausência de alguém na fase defensiva, hoje é a do Arrascaeta. E aí, se você tem Pedro e você tem o Arrascaeta, você vai precisar mais ainda do Pedro, porque quem está entregando mais avançado hoje é o Arrascaeta. Então, acho que não é tão fácil assim de você simplesmente falar, não está usando porque não quer. Ou, não, o jogador também não está entregando. Para mim, ainda é cedo para cobrar do Pedro o que ele entregou para o Flamengo até esse momento da lesão, mas é um ponto de atenção, porque hoje depende muito mais do Pedro para além de marcar do que ele já fazia, Então, acho que está com o jogador. A situação está toda com ele, assim. Vai depender do quanto ele quer. É possível para você? O Pedro tem essa capacidade? Eu penso que sim. Para mim Mas ele vai ter que se esforçar. Ele tem 28 anos, ele não é um jogador alto, com pouca mobilidade. Ele tem essa mobilidade, ele já deu assistências atrasando muito a passada, jogando mais atrás, enfim. Mas depende do jogador, porque é um estilo que cansa mais, que você precisa entregar mais. Entrega mais no dia a dia, entrega mais nas partidas. O time não vai jogar para você. Você vai jogar para o time também. Então, acho que está nas mãos do Pedro. Nos treinos, principalmente. Isso, o dia a dia, conta muito. Para mim, não é só a questão física do Pedro, de voltar de lesão. Filipe Luís já deixou isso claro. Falta ao Pedro também essa atitude, essa boa vontade em ser um jogador completo. E aí precisa partir do jogador, porque se ele nunca tomar essa consciência na carreira, terá sido um jogador subaproveitado. Um jogador que a gente vai olhar lá na frente e falar, nossa, tinha potencial para ser o centroavante do Brasil titular em pelo menos uma ou duas Copas. Ou ele mantém uma média altíssima de, 38 gols por temporada, sabe? Tem que além de assistências. Porque aí você fala, bom, é de fato o cara que me entrega gols. Então, mas aí você consegue aproveitar. Maria, até caras que têm esse tipo de média, o Germancano no Fluminense, em alguns momentos também ele é cobrado para recompor. Olha, dá um passinho para trás, dá um carrinho no zagueiro.
Se o atacante hoje não se conscientiza disso, fica para trás. Então, os melhores centroavantes do mundo são intensos, marcam saída de bola, recompõem, às vezes voltam dentro da área para ajudar na bola aérea defensiva. Se o Pedro não entender que esse papel faz parte do trabalho dele, aí não adianta botar a culpa em treinador. O que eu vejo que o Flamengo tem de fazer é não rifar o jogador também. Legal, peraí, o Pedro tem uma deficiência, vamos trabalhar internamente, vamos cobrar, boa. Vamos orientar, o técnico faz esse trabalho, se precisar, coloca preparador físico. Exato, preparador físico, departamento de psicologia, até para desconstruir, porque muitos centroavantes crescem com isso na cabeça. Ó, o seu trabalho é fazer gol, você precisa fazer gol, o restante deixa para o time. E hoje não é assim mais. Mas se o Flamengo fizer um trabalho integrado, um trabalho em silêncio, eu vejo que o Pedro tende a ser muito útil e tende até mesmo a ser titular do time. Agora, se ficar nessa de queremos nos livrar do jogador, o Pedro se tornou um problema, ele no banco não se paga, o salário é alto, aí a diretoria vai pelo caminho errado. Eu tenho certeza que depois desse episódio, até desse desencontro de informações, a diretoria do Flamengo vai trabalhar para não rifar o Pedro, mas para tê-lo no elenco, para recuperá-lo. Eu nem digo que o Pedro está numa fase ruim. Quando ele entra, ele consegue contribuir de alguma maneira. Mas é o Flamengo se conscientizar disso. Esse jogador não é descartável, por mais que tenha essa deficiência na hora de marcar. Ele contribui de alguma maneira, mas o mapa de calor mostrou que ele está numa outra rotação em relação ao resto do time. E até porque é isso que está chamando a atenção. Hoje o jogo do Flamengo ele não circula mais pro Pedro, né? Então, assim, às vezes ele não consegue participar tanto porque o jogo está em outra rotação mesmo, assim. Então ele já não é mais tão essa figura acionada do Flamengo. E outro ponto também que eu acho que eu ainda acho que depende muito mais do jogador do que da própria comissão. Comissão, né? Não falando de diretoria, porque a diretoria acaba pensando muito nessa parte financeira do negócio. O Filipe Luís, entre várias declarações legais que ele dá, várias entrevistas, quando o Alcaraz foi negociado, lembra aquela negociação muito rápida do Alcaraz, enfim, o jogador do Flamengo que tinha chego na temporada anterior, o Filipe Luís falou assim, eu observo muito os meus jogadores durante o dia a dia, assim, eu observo todos os detalhes dos meus jogadores. Então, hoje, esses jogadores do Flamengo, eles estão ali diante de olhares que pescam tudo. O comportamento, ele falou isso, né? Como eles conversam entre eles, como eles estão nos grupos, como eles estão nos treinamentos, se eles estão ligados, se eles não estão ligados, se eles estão com problema familiar. Então, assim, hoje, o dia a dia do Flamengo, ele está muito monitorado pelo próprio treinador, né? Não é que o Filipe Luís delega funções, pelo próprio treinador. Então, isso conta demais, assim. Não é só o jogador que se entrega no treinamento, é o comportamento também. É o Big Brother rubro-negro? É isso. Essa coisa do Você está eliminado. Do Big Brother desde que não vaze, né? Porque o Breler falou da diretoria tratar isso internamente, é justamente o que não está acontecendo. Vazou até a possibilidade de valor para a venda do jogador. Isso não é novidade no Flamengo, né? O Rogério Ceni caiu com um áudio vazado quando era técnico. Então, essas coisas têm que ser tratadas com muito cuidado, porque é muito fator conspirando contra. É um técnico com uma ideia de jogo que não cabe hoje no tipo de jogo do Pedro. É um time que já tem outros candidatos, a gente citou aqui o Arrascaeta, em relação a marcar menos, e um candidato que é o Arrascaeta hoje fazendo bem a função do Pedro. É o próprio Pedro com histórico de não voltar para marcar, anterior a qualquer problema físico que ele tenha tido. Tomara que muito desse mapa de calor-frio aí tenha a ver com a volta do problema físico. Eu acho que não é só isso. A história da carreira do Pedro mostra que não é só isso. Então, ele precisa dar um quinhão a mais aí, algo a mais. Insisto, não é só pensando em Flamengo, é pensando na carreira dele. A seleção brasileira precisa de um centroavante como ele. Ele pode, eventualmente, jogar em outros clubes. Passou pela Europa e não teve o sucesso que poderia ter tido, talvez também por isso. Ele tem que pensar também na carreira dele. Pensar no Flamengo, claro, mas também na carreira dele. Ele é um jogador para além de ser um jogador do Flamengo. Ele é um jogador muito importante, capaz de coisas que a gente já viu, um oportunismo, e não é só aquele oportunismo do empurrador de bola, né? É um oportunismo inteligente o do Pedro.
Então, isso não pode ser desperdiçado. E assim, é louco, desculpa, Abel, que a gente está aqui discutindo, né, um episódio, é uma coisa individual de um jogador, de um membro da diretoria que acha que o Pedro pode ser vendido, e isso ganha essa repercussão. Ganha porque é Flamengo, é o clube mais popular do país, tudo repercute muito rápido e de forma até, às vezes, até desproporcional, mas a gente está falando de um clube que, na minha visão, fez uma ótima participação no Mundial de Clubes, ótima participação, jogou bom futebol, até mesmo no jogo em que foi eliminado, contra um adversário melhor, que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem a melhor defesa, que tem o melhor ataque, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, foi campeão carioca, cumpriu todos os objetivos à risca até aqui na temporada e teve a saída do Gerson, que acabou sendo conturbada, o torcedor ali ficou muito bravo e, de repente, o trabalho do Filipe Luís passa a ser questionado. Não, mas aí não, é o técnico que não aproveita direito, o Pedro. Pera lá, vamos colocar as coisas em seu devido lugar. Mesmo sendo Flamengo, mesmo tudo virando uma crise, não é para jogar no colo do treinador esse tipo de responsabilidade. O trabalho do Filipe Luís até aqui é muito bom, pode ter um questionamento ou outro, mas o balanço é mais do que positivo. Tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é que se gere crise de dentro para fora, que membros do departamento de futebol, da diretoria, passem a explanar coisas que deveriam ser internas. Então, essa crise pode ajudar o Flamengo também a... Olha, pera lá, a gente está num caminho muito positivo, não vamos criar inimigo aqui dentro e gerar fogo amigo, porque é tudo que o trabalho do Filipe Luís não precisa. Isso, inclusive, é um passo atrás em relação à recente profissionalização do futebol do Flamengo. O Flamengo já tinha botado as contas em ordem. Agora tinha profissionalizado o futebol e já é um passo atrás em relação a isso. É outro ponto positivo. E essa profissionalização está em curso, mas que não seja abreviada por uma crise que é pontual. Vamos ver as mensagens na hashtag F360BR. Bom dia, Tadeu. O Pedro é um 9 clássico, centroavante, goleador, matador. Nossa, tudo isso. Fazedor de gol. Sim. Tipo de jogador que a bola procura e que está cada vez mais raro no futebol mundial. Cabe ao treinador achar o lugar para ele no time. Para mim, ele é o Jardel dos tempos modernos. Ele é melhor. E acho que cabe também a ele dar o quinhãozinho dele de esforço para aproveitar tudo isso de bom que ele tem. Na Europa, o Jardel ficou e foi goleador, fez sucesso. Por quê? Era um jogador que, por mais que não tivesse o recurso técnico do Pedro, era muito esforçado. E um grande cabeceador. Bom dia, Tadeu. Pedro virou um reserva de luxo do Flamengo. Hoje em dia, o futebol não tem mais aquele 9 fixo que fica só esperando a bola chegar. Hoje em dia, todos têm que correr, marcar e atacar. Nem que seja um pouquinho. Aumenta aquela média, ela chega no 1, pelo menos. Luiz Fernando, bom dia. Não dá para comparar a temporada do Pedro com os demais. Acabou de voltar de uma lesão grave com poucos minutos de jogo. Se jogar, vai estar entre os melhores. Pedro é gol. Pedro é craque! É verdade, mas alguns dos